Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à banca, o professor Luiz Eduardo Posseschi, da Unipampa, e o professor Marco Antônio Silva, da UFCM. Agradeço também imensamente o professor André, que sem ele não teria sido possível o trabalho, ele é o orientador da Daniele. E a Daniele dos Santos Martins, que vai apresentar hoje o trabalho intitulado Avaliação da Frequência Natural de Vibração de Lajes Alveolares, Análise Numérica e Experimental. Eu deixo a palavra, então, com a Daniele. Daniele, você tem entre 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Após essa etapa, passaremos para a revisão. Deixo com você a palavra. Tá bem. Bom dia a todos, meu nome é Daniele dos Santos Martins. O tema da dissertação é a avaliação da frequência natural de vibração de lajes alveolares, análise numérica e experimental. O trabalho tem como professor orientador René Quispe Rodrigues e co-orientador André Lubeck. Estrutura do trabalho. Então, o trabalho ele é dividido em introdução, onde vai ser falado um pouquinho sobre o objetivo geral e objetivos específicos, justificativa, vai ser realizada uma breve revisão biográfica, metodologia, resultados e discussões, conclusões e sugestões para trabalhos futuros, referências. Bom, então cerca de 40 a 60% do mercado de pavimentos pré-moldados são de lajes alveolares, com predominância, então, para a construção de edificações comerciais. A combinação da proteção e o baixo peso próprio, então, contribui para edificações com grandes vãos, edificações esbeltas, e devido a isso, então, elas ficam mais suscetíveis a vibrações ocasionadas pelas atividades humanas, causando, então, desconforto aos usuários da edificação. Os movimentos harmônicos, então, ocasionados pelo caminhar das pessoas, podem provocar vibrações ressonantes nos elementos estruturais. O fenômeno, então, da ressonância é um fenômeno que deve ser evitado. E um exemplo do fenômeno da ressonância é a ponte de Tacoma, que ela foi construída na cidade de Washington em 1940, e 4 meses depois ela desabou. Isso foi devido ao local ventava muito, e a frequência natural do vento coincidiu com a frequência natural da ponte. Então, por isso que ela entrou em ressonância e veio ao colapso, que é o que está representado, então, no vídeo, no slide. O objetivo geral, então, é realizar a medição da primeira frequência natural da vibração através do método experimental e obter um modelo em método de elementos finitos, utilizando o ábaco, equivalente ao ensaio experimental, e posteriormente propor equações que representem, então, a frequência natural da vibração. Os objetivos específicos, então, é realizar a coleta dos corpos de prova para obter um módulo de elasticidade dinâmico, que é convertido em estático, e também a resistência à compressão, né, dos corpos de prova dos painéis alveolares. Realizar a medição em loco, né, experimentalmente, da primeira frequência natural de vibração em painéis com diferentes geometrias. Os objetivos específicos, então, também são a modelagem em MEF utilizando o software Abacus, com diferentes vãos e proteção. Então, é realizada a modelagem para os painéis que forem ensaiados experimentalmente e também aumentando o vão. Fazer uma análise da influência do nível de proteção para painéis com 15 e 20 centímetros de espessura para verificar, então, se aumentaria ou não a frequência natural da vibração. Propor uma equação analítica capaz de prever a frequência do primeiro modo de vibração de painéis de lajes alveolares. E essas equações, então, para os painéis que foram estudados e uma equação comum às espessuras dos painéis isolados. Como justificativo. Então, as lajes alveolares, elas acompanham a evolução da arquitetura, né, possibilitando a construção de edificações esbeltas, de grandes vãos, suscetíveis à vibração, e também, devido a isso, é fundamental o conhecimento do comportamento dinâmico das estruturas. Só que esse conhecimento do comportamento dinâmico, ele é complexo, demanda softwares e informações de difícil obtenção.
Então, a modelagem em MEF ela é fundamental porque é possível comparar a modelagem numérica com a estrutura que foi ensaiada experimentalmente com os dados experimentais, e é possível também, né, extrapolar vãos, geometria, condições de contorno, tendo mais parâmetros com base nos resultados experimentais, que é possível, então, calibrar o modelo com base nos resultados experimentais. As fórmulas analíticas na literatura existente são somente para lajes moldadas em loco, então as lajes alveolares elas não possuem parâmetro de análise, e os ensaios experimentais, então, eles servem como parâmetro para projetos similares. As medições em loco, elas têm uma peculiaridade, então, que elas ficam restritas às condições locais do tipo de painel, vão, vinculação, e então a modelagem meta-elementos finitos, ela contribui para fazer novas simulações, aumentando vão, vinculação a partir do ensaio experimental. Uma revisão bibliográfica. A dinâmica das estruturas. Então, quando as ações elas variam no tempo, magnitude, posição, direção e sentido, elas são qualificadas como dinâmicas, e o aumento, então, da resistência do aço contribui para a vibração das edificações. E é fundamental, então, o conhecimento do comportamento dinâmico, e as características básicas do comportamento dinâmico de uma estrutura são as cargas, reações, esforços, tensões, deformações, forças de inércia, que é a massa da estrutura, e forças que dissipam a energia, amortecimento. A frequência natural, os modos de vibração. Então, a frequência é inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à rigidez. A frequência natural, então, ela é influenciada pelo vão, modo de elasticidade, inércia, condições de contorno, né? São parâmetros que influenciam diretamente na frequência natural de vibração. O modo de vibração, ele indica o perfil vibracional associado a cada frequência na estrutura, objeto de estudo. Metodologia. Então, realizou-se um esquema onde foi identificado as etapas do ensaio. Então, basicamente, se divide em ensaio experimental, numérico e uma avaliação analítica. Então, primeiramente, foram buscadas obras na região de empresas então, que disponibilizassem os ensaios e obteve-se, então, 3 obras que foram ensaiadas, então, na cidade de São Cepé e Santa Maria. Os painéis foram ensaiados sem chaveteamento, que é a ausência, então, do concreto nas ligações entre os painéis, que são os painéis 15A e 20, que eu vou descrever posteriormente, e com chaveteamento, então, com a concretagem nos painéis, o painel solidarizado, que é o 15B. Posteriormente, então, realizar a coleta dos corpos de prova para obter o módulo de elasticidade dinâmica e a resistência à compressão. Fazer, então, um ensaio experimental medindo na obra a medição da frequência natural da vibração. A modelagem em meta-elementos finitos dos painéis ensaiados com diferentes vãos, então, realizar a modelagem com as mesmas características dos painéis que foram ensaiados experimentalmente, conforme os projetos estruturais disponibilizados pelas empresas, e também aumentando o vão para ter maior número de parâmetros de vibração. A formulação analítica e os testes, então, de proteção. Então, avaliar se aumentar a proteção aumentaria ou não a frequência natural da vibração. E a formulação analítica, então, elaborar uma equação que seja possível, então, prever a primeira frequência natural da vibração para as configurações de painéis em estudo desse trabalho. Bom, então, eu vou comentar um pouquinho sobre as características, então, dos painéis alveolares que foram ensaiados, né? Então, as empresas, elas disponibilizaram o detalhamento do painel, né, as informações do projeto estrutural. Então, o painel 15A, ele tem 15 centímetros de espessura, 1,25 m de largura e 5,45 m de comprimento. Ele possui, então, 4 cabos inferiores, 8 alvéolos, uma cordoalha com 3 fios de 4,5 milímetros, e o alongamento da pista 7,5 milímetros. Então, o módulo de elasticidade considerado 28,85 gigapascais, que foi o módulo considerado, então, em todos os 3 painéis.
o diâmetro do alvéolo de 11 centímetros. O painel, então, KISIA, está identificado na planta fornecida pela empresa, aonde foi realizado o ensaio. Então, foi realizado o ensaio somente no painel na obra. O painel 15B, ele também possui 15 centímetros de espessura, 1,25 m de largura e 6,06 metros de comprimento. Ele possui 7 cabos inferiores, somente cabos inferiores, não tem superiores. É uma força de proteção de 7.900 kg por cabo. E o módulo de elasticidade de concreto também 28,85. O diâmetro do alvéolo 11 centímetros. E esse painel, então, possui 8 alvéolos. Então, na imagem, então, está identificado os 8 painéis, que a utilização, então, desse tipo desse pavimento, ele é de um mezanino. Então, era um painel composto, uma laje composta por 8 painéis, e foram, então, realizados um ensaio em 3 painéis, que estão, então, identificados em vermelho na imagem. O painel 20, que ele possui uma espessura maior que os demais, com 20 centímetros, 1,25 de largura, 5,48 metros de comprimento. Esse painel, então, ele possui tanto barras inferiores quanto barras superiores. Então, possui 5 cabos inferiores, com diâmetro de 12,7 milímetros, e 2 cabos superiores com diâmetro de 6 milímetros. Possui, então, uma força de proteção para os cabos inferiores de 14.200 e cabos superiores de 3.750. Possui, então, 6 alvéolos, o diâmetro do alvéolo 13 centímetros. Na imagem, então, está identificado na planta de formas fornecida pela empresa o painel que foi realizado no ensaio. Bom, os aparatos, então, de medição utilizados no ensaio. Então, foi utilizado o condicionador de sinal, o acelerômetro e o calibrador de acelerômetro. O condicionador de sinal, então, ele faz a aquisição dos sinais. Então, ele capta sinais com uma faixa de frequência de 51,2 kHz. Ele possui 4 entradas e 2 saídas. O condicionador de sinais, então, ele é conectado ao notebook com o software Pulse LabShop instalado através de um cabo LAN e o acelerômetro fixado na entrada através de um cabo microdot no condicionador de sinal. O condicionador de sinal, então, é alimentado com uma fonte ligada à energia elétrica. O acelerômetro, ele tem um conector base e um conector lateral. O conector lateral vai o cabo microdot e na base, então, é possível utilizar, fixar uma base magnética para a realização dos ensaios. Então, o acelerômetro, ele tem uma alta capacidade de captação de sinal e ruído, com muita precisão. E o calibrador do acelerômetro, então, ele serve para dar uma maior precisão nas medições. Então, toda vez que é realizado o ensaio, o acelerômetro, ele é acoplado na parte de cima do acelerômetro e com o auxílio do software Pulse LabShop é feito, então, a calibração em 10 Hz, que foi utilizado no ensaio, antes da realização das medições. Bom, a forma de impacto, então, utilizada nas lajes, dos ensaios em loco. Então, testou-se tanto o martelo e também a forma de impacto através do pulo de uma pessoa de 75 quilos. Então, para fins de simplificação e também testando, foi possível observar que a massa, então, da pessoa de 75 quilos excita a primeira frequência natural de vibração. Então, com isso, foi possível, então, definir que essa seria a forma de impacto. E a massa da pessoa em relação ao painel é insignificante, então, não influenciaria nos resultados com os testes, então, que foram feitos. Posteriormente, então, foi realizado o acompanhamento da concretagem e coleta dos corpos de prova dos painéis alveolares. Então, foi realizado um acompanhamento, na empresa, das concretagens dos painéis. Então, os cabos de proteção, eles foram esticados nas pistas, das cabeceiras das pistas de proteção e realizada a concretagem. Foi também realizado um ensaio de slam test, que foi de 19 mais ou menos 2, e coletado 18 corpos de prova. Esses corpos de prova, então, eles ficaram armazenados no laboratório de material de construção da UFSM, aguardando, então, a realização do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico,
e a resistência à compressão. Bom, a realização, então, das medições experimentais, então, realizado nas obras. Então, primeiramente, foi um ensaio realizado na cidade de São Cepé. Então, os equipamentos ficaram instalados na parte de baixo do pavimento, e o acelerômetro, então, foi, através de extensões, foi, então, levado até a parte de cima. Definiu-se, então, 3 pontos para os acelerômetros, de posição para os acelerômetros, e 3 pontos de impacto. Então, para a medição 1, o acelerômetro foi colocado no ponto 1, que são onde foram instaladas as placas metálicas, e cada placa metálica tem 4 por 4 centímetros, com uma espessura de chapa de 1 milímetro. Então, foram definidos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e dado o impacto próximo ao ponto 1, entre o ponto 1 e o ponto 2, e entre o ponto 2 e o ponto 3. Na medição 2, o acelerômetro foi trocado de posição, dado 13 impactos, e na medição 3, o mesmo processo, alterando, então, para o ponto 3. Então, foi gerado 3 respostas de frequência para cada uma das medições, totalizando 9 respostas de frequência. No entanto, considerou-se como a frequência representativa do ensaio do ponto 2, então a medição 2.2 foi a que foi considerada como a frequência representativa. Então, na imagem à direita, está identificado a fixação ali através de uma cola dos painéis das plaquinhas metálicas e onde foram fixados os acelerômetros. Nessa imagem, então, é possível verificar com um detalhe maior como que foi feito, né, a medição, a fixação do acelerômetro. Então, foi utilizada uma base magnética, que ela é parafusada no acelerômetro, o cabo microdot, e aí, então, com algumas extensões, levou-se até a parte de baixo do pavimento. Então, com o notebook conectado ao condicionador de sinal e também instalado o software Pulse LabShop, realizado, então, as medições das frequências naturais de vibração. O painel 15B, então, ele foi realizado um ensaio na cidade de Santa Maria. Ele tem a utilização de mezanino. Esse ensaio tem uma peculiaridade em relação aos demais, porque no dia que foi realizado o ensaio, não havia energia elétrica. Então, foi necessário utilizar uma bateria acoplada ao condicionador de sinal e também uma bateria de 12 volts com um inversor para 220 para conseguir, então, ligar o notebook, né, e conseguir fazer o ensaio. Essa obra, então, estava com os painéis chaveteados, então, com as ligações das chaves de cisalhamento concretadas, e o pavimento, então, composto por 8 painéis. Então, foram definidos 3 pontos para os acelerômetros e 3 pontos para impacto em cada uma das medições. Então, para a posição 1, foram definidos 3 impactos, 3 respostas de frequência. Para a posição 2, 3 respostas de frequência. E para a posição 3, 3 respostas de frequência, totalizando 9 respostas. Na imagem, os pontilhados são a demarcação das distâncias, as bolinhas dos acelerômetros e os quadradinhos, então, os pontos de impacto, né, que foi dado o pulo e realizado a medição. Na imagem, então, é identificado a fixação das plaquinhas metálicas, então, onde foram fixados os acelerômetros. O painel 20, com uma espessura maior, então, ele foi realizado um ensaio na cidade de Santa Maria também. Ele foi, no dia do ensaio, as lajes estavam simplesmente apoiadas nas vigas, então os painéis não estavam chaveteados, os equipamentos foram instalados na parte de baixo da edificação e realizada, então, a medição com a mesma metodologia do painel 15A, então, definido 3 pontos para o acelerômetro, 3 pontos para o impacto, 9 respostas de frequência no total, considerando para a frequência representativa a medição 2x2. Então, na imagem direita está identificado os pontos fixados, então, as plaquinhas, que são os pontos dos acelerômetros, em vermelho, e os impactos em azul. Em verde, então, identificando o painel alveolar, então, que foi realizado o ensaio. Bom, posteriormente foi realizado o ensaio do módulo de elasticidade dinâmica, que ele é um ensaio que foi realizado conforme a norma 8.522, parte 2 de 2021, foram coletados 18 corpos de prova, como eu havia comentado. Esses corpos de prova, então, foram medidos, foi obtido
o diâmetro e a altura, 3 vezes, foram pesados, e obtido, então, o módulo de elasticidade dinâmico, através, então, do impacto e no centro, então, do cilindro, e feita a captação na parte inferior do cilindro. Então, o corpo de prova ele foi instalado no dispositivo, dado impacto ao centro e feita a captação na parte de baixo. Com o auxílio do software, então, ATCP Sonelastic 5.0, ele faz, então, a conversão da frequência no módulo de elasticidade dinâmica. Para cada um, então, dos 18 corpos de prova foi realizado o ensaio. A parte 1 da norma 8.522 de 2021, ela possui uma fórmula que ela consegue converter, então, o módulo de elasticidade dinâmico em estático, utilizando, então, também, né, a massa específica. Então, para cada um dos corpos de prova foi realizado o cálculo e obtido, então, uma média para o módulo de elasticidade estático do concreto de 28,85. Esse valor, então, foi considerado nas modelagens dos painéis em metros de elementos finitos. E o desvio padrão, então, de 1,13. Posteriormente, foi realizado o cálculo da proteção dos cabos. Então, para esse cálculo da proteção, realizou-se o cálculo com base no manual, no catálogo da ArcelorMittal, né, para todos os cabos. Então, para o painel 15A, o cabo ele tem 9,8 milímetros de diâmetro, a área aproximada de 47 milímetros quadrados, realizado o cálculo e obtido, então, a proteção de 1.478,83 MPa. Para o painel 15B, ele possui, então, uma cordoalha com 7 fios, no diâmetro 9,5 milímetros, área de 56 milímetros quadrados, conforme o catálogo, e obtido, então, a proteção no valor de 1.438,03. Para os cabos do painel 20, então, que é um painel que tem cabos superiores e cabos inferiores, então, para o fio com 6 milímetros, obteve-se, então, uma área de 28,3 milímetros quadrados, conforme o catálogo, e um valor de proteção de 1.350,75 MPa. Para os cabos inferiores, obteve-se, então, o cubo de diâmetro de 12,7, uma área de 101 milímetros quadrados, inserindo, então, na fórmula 1.433,17. Bom, posteriormente foi realizada a modelagem dos painéis alveolares utilizando o software Abacus e método de elementos finitos. Então, foram realizados vários testes de modo a aproximar as condições de contorno mais próximo possível dos ensaios experimentais. Então, com isso, definiu-se que os painéis foram modelados com o elemento finito C3D8R, que ele é sólido, contínuo, tridimensional, com 3 graus de liberdade por nó, com 8 nós. E para os cabos, o elemento finito T3D2, que é um elemento de treliça, com 2 nós e 3 graus de liberdade por nó. Posteriormente, foi feito um estudo de malha. Nesse estudo de malha, então, analisou-se, foi feito um estudo de sensibilidade para verificar o tamanho do elemento finito com relação à resposta de frequência. Então, realizou-se a modelagem para o maior painel, um vão maior, que foi o 15B, com 12 metros de comprimento, e modelou-se ele para a malha de 0,020 metros. Tentou-se fazer a simulação para malhas mais finas, só que devido à limitação do computador, do esforço computacional, não foi possível fazer simulação para malhas mais finas. Então, definiu-se uma malha de 0,020 metros, com a malha, então, o valor de frequência mais próximo aos valores obtidos experimentalmente. Então, o valor correspondente à frequência representativa numérica foi considerado então, na malha de 0,020 metros. Também foram processados para malhas 0,25, 0,030, 0,035, 0,040, 0,050 e 0,070. Bom, primeiramente, realizou-se a modelagem para o painel isolado 15A. Esse painel, como não estava chaveteado, foi considerado simplesmente, os painéis simplesmente apoiado em bigas, e utilizando, então, a condição de contorno PINIT.
Para os cabos de proteção, eles foram inseridos, embutidos na laje, utilizou-se o comando constraints e a opção Embedded Region, que é então a imagem C, com os 4 cabos inferiores inseridos no painel. Posteriormente foi realizado o processamento para os 15 modos de vibração, né, nesse painel, e o valor correspondente à primeira frequência fundamental, primeira frequência natural, é 14,48 Hz. Então, na letra A, está identificada a forma do primeiro modo de vibração, o modo flexional, e obtido, então, o valor da primeira frequência. Para o painel solidarizado 15B, né, como eu havia comentado, ele tem a utilização de mezanino, então era composto por 8 painéis, estava chaveteado, e aí nessa situação, então, foi necessário modelar 4 painéis e fazer simetria para os outros 4, porque não, devido à limitação computacional, não foi possível modelar os 8 painéis. Então, para os pilares, utilizou-se a condição de contorno Pinnet, a simetria, então, para os outros 4 painéis, e as vigas laterais de apoio, então, foi utilizado uma condição de contorno com restrição de rotação no eixo 2. E para simular, então, o chaveteamento, as ligações dos painéis, foi utilizado o comando constraint tie. A frequência, então, obtida do primeiro modo, 12,81 Hz. O painel isolado 20, ele estava também simplesmente apoiado em vigas, estava sem chaveteamento no dia que foi realizado o ensaio, então foi definido como PIN de condição de contorno de apoio às vigas. E realizado, então, o processamento para os 15 modos de vibração, obtendo, então, para a primeira frequência, 18,90 Hz. Realizou-se também, então, um teste de proteção para verificar a influência da proteção, né, se duplicar os cabos inferiores influenciaria ou não na frequência. Então, foi realizado o painel isolado 15A e o isolado de 20 centímetros. Então, testou-se para os vãos de 5,45 e 10 metros. Então, verificou-se que, ao duplicar os cabos para o vão de 5,45, a frequência ela aumenta em 1,13%, e para o vão de 10 metros, 4%. Já para o painel de 20, o vão de 5,48, a frequência aumentou 1,99%, e para o vão de 10 metros, 5,48%. Então, a gente percebe que houve um aumento na frequência, mas não foi tão significativo com a duplicação dos cabos. Realizou-se, então, a avaliação experimental, né, da medição das frequências naturais do painel 15A. Então, quando é realizado o ensaio em loco, o software Pulse LabShop, ele gera um gráfico do valor do RMS da aceleração no domínio da frequência e é obtida, então, a primeira frequência natural. E a frequência natural é correspondente ao primeiro pico de aceleração no gráfico. Então, para o painel 15A, obteve-se a frequência experimental de 12 Hz. No painel 15B, que estava solidarizado, né, na análise do gráfico, obteve-se a frequência de 14 Hz. E para o painel 20, obteve-se a frequência de 19 Hz. Fazendo, então, uma análise dos resultados experimentais em relação aos numéricos. Então, o experimental para o painel 15A foi de 12 Hz e o numérico para o vão ensaiado de 5,45 foi obtido 14,48. Então, o numérico ele apresentou-se 17,17% maior que o experimental. Para o painel 15B, o experimental obtido foi de 14 e para o vão de 0,06 metros, a frequência obtida foi de 12,81. Então, o numérico ele apresentou 8,49% menor que o experimental. Para o painel 20, foi o painel que apresentou o valor de frequência mais próximo do numérico em relação ao experimental. Então, para o numérico, para o vão de 5,48, 18,90 e para o experimental, 19 Hz, tendo, então, uma diferença de 0,51%, né, o numérico em relação ao experimental. Bom, então, posteriormente foi realizado um estudo de uma formulação analítica.
né? Então, os valores que foram considerados para essa formulação analítica foram os valores obtidos numericamente através do Abacus. Então, os painéis foram modelados, como eu havia comentado, para os ensaios experimentais e foram, então, aumentados os vãos, né, até 12 metros de vão, e obtido a frequência para cada um dos painéis. Então, esses valores, eles foram inseridos no gráfico, foi feito todo um estudo para verificar qual equação se aproximaria mais dos valores da frequência e ao comportamento das curvas no gráfico. E aí obteve-se, então, 3 formulações no primeiro momento, que foi para o painel isolado de 15 centímetros, de 20 centímetros, e uma equação média comum, então, a essas duas espessuras. No painel 15A, então, a fórmula obtida, ela possui o H ao cubo, que é a espessura, o E, que é uma exponencial ali na menos 0,26, e o vão. Então, ao inserir a espessura de 15 centímetros e o vão, obtém-se a frequência calculada, que então ficaram bem próximo aos valores numéricos. E essa equação, ela tem um R ao quadrado de 0,99. E o erro apresentou-se bem pequeno para cada um, né, das frequências calculadas, e obtido também a soma dos quadrados dos erros de 0,90. Para o painel 20, obteve-se também uma equação, como eu havia comentado, a equação tem um R ao quadrado de 0,99, então, ao inserir a espessura e o vão, obtém-se a frequência calculada, que também a gente percebe que ficou bem próximo ao numérico e o erro não foi muito significativo da soma dos quadrados dos erros. Posteriormente foi realizada uma equação média, então, que a gente percebe que ela possui em comum com o painel isolado 15 e 20 centímetros, a exponencial, que é o E na menos 0,26, e essa equação, então, foi utilizada, então, calculada para as espessuras de 15 e 20 centímetros. Então, para a espessura de 15 centímetros, foi obtida a frequência calculada. Então, a gente percebe que, ao aumentar o vão, os valores de diferença diminuem, e para o vão menor, a diferença é maior. Para o vão de 20 centímetros, então, a primeira frequência deu 18,90, que é a numérica, e a calculada 23,97. Então, para o vão menor, o valor da diferença apresentou-se maior, no 5,48 no 6,06, e para os demais a diferença foi diminuindo. Bom, posteriormente também foi realizado um estudo do gráfico para os painéis com 15 centímetros de espessura solidarizados e obtido uma equação. Essa equação, então, percebe-se então que o que diferencia é a constante que multiplica a espessura e o expoente, que é na menos 0,17. Né? Nos anteriores, nas equações, como eu havia comentado, elevado a 0,26. E obtido, então, um R ao quadrado de 0,98. Para cada uma dos vãos, então, foi calculado a frequência. E obtido uma soma de quadrados e erros de 1,15. As conclusões. Então, no presente trabalho, foi realizada uma avaliação experimental da primeira frequência natural de vibração em 3 configurações diferentes dos painéis. O painel 15A e 20, as condições de contorno consideradas no Abacus foram as mesmas, diferenciando somente para o painel 15B, que estava solidarizado. O pulo, então, de uma pessoa com aproximadamente 75 quilos, foi possível excitar a primeira frequência natural da vibração da estrutura, né, com a localização dos acelerômetros na superfície da laje, foi possível, então, obter a primeira frequência, correspondente ao modo flexional da estrutura. Foram realizadas medições do painel isolado e solidarizado, e destacando-se que o painel isolado, com 20 centímetros de espessura, ele possui maior rigidez, maior inércia, por isso ele apresentou valor de frequência natural maior que os demais painéis. Também constatou-se que a frequência diminui com o aumento do vão, isso foi verificado em todos os casos estudados.
A malha de 0,020 metro foi a malha que apresentou valores mais próximos ao experimental, né, dentro das condições computacionais, né, que se tinha disponível, então, para a realização das modelagens. A frequência natural obtida experimentalmente no centro do vão, né, foi confirmada com a modelagem numérica. Houve uma aproximação bem interessante dos resultados, e então as frequências experimentais numéricas estão coerentes, e então correspondente ao modo de vibração flexional. Essas diferenças entre os valores experimentais e numéricos, né, pode ser, então, devido a variações nas propriedades mecânicas, né, em relação ao projeto e à execução na obra, sempre há uma diferença. As irregularidades do concreto no encontro do painel com a viga, então, no apoio da laje com a viga, né, alguma irregularidade que influencia na condição de contorno da região. De modo geral, né, as equações que foram propostas para o painel 15A, 15B e 20 apresentaram valores de frequência analítica bem próximos às numéricas, né? E a equação comum para os painéis isolados de 15 e 20, então, apresentou para os vãos menores valores com maior diferença e para os vãos menores menor diferença. Isso pode ser provavelmente devido à influência do painel no número de alvéolos, diâmetro, proteção dos cabos, além de ter, então, 3 centímetros de diferença no vão menor, porque para o painel 15, o comprimento de 5,45 e 20 centímetros de 5,48. Então, pode ter influenciado, ter dado o valor, uma diferença maior, então, da primeira frequência para os vãos menores. Então, foi constatado que ao duplicar, né, o número de cabos para os painéis, né, aumentar a proteção, a frequência praticamente não teve variação, ou seja, o aumento da proteção não influenciou, né, na frequência natural da vibração. Portanto, a avaliação experimental comparada com a modelagem numérica foi de extrema importância para assegurar a confiabilidade dos resultados e também para preencher uma lacuna na literatura, já que não há parâmetros de frequências naturais de vibrações para lajes alveolares, né, ficando, então, as lajes alveolares sem nenhum parâmetro de comparação, enfim, uma base para projetos. Sugestões, então, para trabalhos futuros. Realizar a medição experimental da frequência em painéis alveolares com diferentes geometrias, com e sem chaveteamento, realizando a coleta de corpos de prova, o ensaio também de módulo de elasticidade dinâmico e a modelagem MEF e comparar os valores. Realizar a medição também da frequência, realizando um rastreamento, considerando para uma mesma obra o painel isolado, painel solidarizado com capa e painel solidarizado com capa e contrapiso. Fazer a coleta dos corpos de prova por cada uma dessas etapas, obter o módulo de elasticidade estático do concreto, realizar a modelagem em MEF e propor uma equação. Também, como sugestão, seria realizar a medição da frequência natural para geometrias de vãos maiores, com condições de contorno diferentes da estudada, e também avaliar a influência da espessura da capa na primeira frequência natural em painéis, modelando em método de elementos finitos, utilizando o ábacos, e propor equação analítica. As referências, então, que foram utilizadas na apresentação, e obrigada pela atenção.